Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Galera, dando continuidade então aos nossos estudos, nós estamos aprendendo a classificação das espécies, não é mesmo? Sobre o Linneu, sobre a taxonomia de Linneu. Nesta videoaula, então, vou fazer a correção aí dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem aí na última aula. Então, estamos aí, na página 59. Vamos fazer as 3 questões do Pense e Resolva, beleza? Questão 1, 2 e 3. São só 3 questões, porém, dá para a gente falar muita coisa e relembrar aí, colocar em prática algumas coisinhas que a gente já aprendeu sobre a classificação dos animais. Então, na realidade, a gente vai brincar de classificar aí o Testex. Olha só que legal, né? Uma espécie fictícia aí do autor, que o autor criou, né? O autor do livro. Então, separem o livro de vocês, tá? Cadernos, materiais, e vamos embora corrigir essas 3 questões, beleza? Então, primeira questão aí, te dá aí a seguinte informação. Questão 1. As figuras a seguir representam 4 espécies diferentes, todas do gênero fictício Testex, tá? Então, é um dinossauro, é uma espécie aí que não existe, tá? É só para a gente brincar de classificar. Que foi o que o Linneu fez, né? Quando ele criou a taxonomia de Linneu. Então, olha só, a primeira coisa que eu queria lembrar aí para vocês. Ele está falando de um gênero só. Qual que é o gênero? Testex. Só que existem 4 espécies desse gênero. Olha só, uma espécie, vamos supor, essa espécie do olho verde é o Testex auratus. O B é Testex flaveola. Testex duarte, o D, e Testex, vamos supor, a C. O C vai repetir, Testex, tá? Então, são 4 espécies. Por quê? Por mais que eles são parecidos, existem características exclusivas de cada um. Olha só, esse Testex, ele apresenta os olhos verdes, tá? E esse Testex aqui, ele não apresenta uma fissura aqui na cauda, tá? E apresenta o olho azul, tá? Diferente desse daqui, Esse daqui possui, a espécie B possui o olho azul, só que ele não apresenta um traço aqui na cauda, tudo bem? Então a gente vai brincar de classificar o Testex, beleza? Então, uma coisa importante também que quando os nomes científicos são escritos, pessoal, em livro, em trabalhos científicos, eles têm que aparecer em itálico. É para diferenciar o nome científico do resto do texto. Então, não sei se dá para perceber de forma muito clara, mas aí a escrita aqui, Testex, está em itálico, tá? Porque os nomes científicos, os gêneros, os nomes científicos, eles têm que ser diferenciados no texto, tá? Uma curiosidade. Então, vamos lá, direto para a questão. Alternativa A. Quais variações você consegue identificar para cada uma delas? Preencha a tabela abaixo. Então, vamos para a tabela. Número de dedos nos pés dessas 4 espécies. Então, eu posso dividir as 4 espécies em 2 grupões. Em grupos de espécies de Testex que possuem 2 dedos nos pés, espécies de Testex que possuem 1 dedo no pé, tá? 1 dedo, C e D, 2 dedos, A e B. Ah, mas Renan, o C e o D, eles têm cor dos olhos diferente. Não tem problema, não estou falando de cor dos olhos, nós estamos falando de número, né, de dedo nos pés, tá? Então, eu posso reunir o C e D em um grupo só, porque quando eu estou falando de número de dedo nos pés, porque eles possuem a mesma característica. Mas se eu fosse usar a cor do olho aqui, o D,
estaria junto com B, porque possui a mesma característica, olhos azuis. Legal, né? Então, olha só, característica, número de... Aí ele está te pedindo quais as variações, tá? Então, vamos pegar uma característica. Número de dedo nos pés. É 1 ou 2, não tem nenhum com 3 aqui, tá? Cor dos pés, tem aí branco, 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 preto. Branco ou preto. Cor dos olhos, eu custei identificar que isso daqui era verde, só depois que eu vi. Mas então vamos lá. Existem uma cor, duas cores, três cores: azul, preto e verde, tá? Então, se eu fosse dividir as espécies Testex em grupos, usando a cor dos olhos como referência, eu ia dividir em três grupos. Um grupo de cor azul, B e D, um grupo de cor verde, A é único, só tem ele, mas é o grupo de cor verde da espécie Testex, tá? E o grupo de cor preto, a espécie C, só tem um também, mas eu estou usando a cor dos olhos para descrever a minha espécie. Então, quais que são as variações aí da cor dos olhos? Azul, verde ou preto. Traço do nariz. Existem, então, espécies que possuem um traço e as outras não têm, né? Então, olha só, esse traço no nariz é uma característica exclusiva da D. Legal, né? Como a D ela é mais diferentona. Olha só, pessoal, não sei se vocês conseguem descobrir mais aí, tá? Pesquisem aí. Mas, olha só, a D é a única que tem esse traço no meio do nariz e é a única também que não apresenta esse traço na cauda, na região da cauda. Ela é mais diferentona aí do que as outras espécies. Então, tem com e sem traço, tá? Do traço do nariz. Com é só espécie D, sem espécie A, C e B. Cor do corpo: cinza, 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 marrom. Cinza e marrom, tá? E linha na cauda, com linha e sem linha aqui, ó, a linha. A linha aí na A, B e na C. Sem linha espécie D, é diferentona. Vamos para a última, bolinhas na cauda. Então aí, ó, se eu fosse dividir novamente essas 4 espécies de Testex em 2 grupos, poderia ser usando essas características: bolinhas na cauda. Características da cauda: A e C estariam no mesmo grupo, porque a cauda de A e C é igual, só que B e D é diferente, né? Então eu iria ter 2 grupos apenas, com bolinhas e sem bolinhas. Bolinhas na cauda, né? Com bolinhas ou sem bolinhas. Quantas variações? 2 características. Tudo bem? Diferente de, por exemplo, cor dos olhos. Quantas variações? 3. Azul, quer dizer, verde, azul, azul e preto. 3 variações. Legal, né? Então, olha só. Vamos para B. De acordo com a tabela do item anterior, você viu que há 7 características que variam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que variam entre esses indivíduos aí, entre essas espécies. Agora, tente formar agrupamentos identificando as características que são variáveis. Características que são variáveis. Vamos pegar, então, de novo, a cor dos olhos. Então, são 3 variáveis. Quais que são as variáveis? Azul, verde e preto. Varia, olha só, variável é justamente aquilo que varia. Pode ser azul, preto ou verde. Então, olha só, tente formar grupos. Por exemplo, a espécie A e B tem os pés com 2 dedos, a espécie C e D tem pés com apenas um dedo. Foi o que a gente acabou de fazer, né? Então, vamos dividir aí, usar a cor dos olhos como característica. Vai existir 3 grupos. Um grupinho aqui, tá? Outro grupo e outro grupo. Beleza? Vamos usar, então, agora, deixa eu ver, a linha na cauda. Quais que são as variáveis? Com linha na cauda e sem linha na cauda. Vou formar, então, 2 grupos. Sem linha e com linha. Legal, né?
Então, na realidade, a única característica que possuem 3 variáveis é a cor do olho, a cor dos olhos. Então, tem 2, 3, com e sem traço, 2 variáveis e 2 variáveis. Beleza? Legal. Vamos então aí para C. Nos indivíduos das espécies analisadas também há características que são exclusivas, ou seja, que só aparecem em uma das espécies. É o caso dos olhos verdes. Tem outra também. Você lembra quando a gente falou do diferentão? Quem que é? O D aqui. Renan, mas ele possui o olho azul. Mas olha só, ele não possui aí a linha na cauda, tá? E também ele possui o traço aí no nariz, tá? Então, a próxima, a alternativa C, a letra C, está te pedindo o quê? Faça também o levantamento das características, montando uma tabela com a do exemplo a seguir. Características exclusivas. Ele citou aí a espécie A. Só que, olha só, a espécie D possui também uma característica exclusiva, que é esse fissura no nariz e não apresentar essa linha na cauda. Beleza? Vamos então aí para a alternativa D. Letra D, tá? Agora que já analisamos as características, estabeleça critérios para separar os testex em 2 grupos, justificando a sua escolha. 2 grupos? Fácil demais, poxa. Vamos lá. Cor do corpo. Pode ser? Cor do corpo. Marrom, um grupo, Renan, mas só tem um indivíduo, não tem problema. Eu vou dividir eles quanto à cor do corpo. Há 2 variáveis. Quais são essas 2 variáveis? Marrom e cinza, quer ver? Vamos lá no quadro. Cor do corpo. Cinza tem 3 exemplares. B, D e C. E marrom, a espécie A. Beleza? Legal, né? Super massa. Vamos então para a questão 2. Vamos lá. A mula e o burro são animais resultantes do cruzamento entre cavalos e jumentos, que pertencem a espécies diferentes. Mulas e burros são geralmente inférteis. Então, olha só, lembrar disso daí, ó. Inférteis, tá? Ou seja, não conseguem se reproduzir. Então, isso já quer dizer que eles são inférteis, tá? Vamos lá, então. Sabendo dessa característica e considerando que aprendeu no capítulo, mulas e burros pertencem a qual espécie? A dos cavalos, a dos jumentos, ou a outra espécie, ou não pertence a espécie alguma, tá? Então, o que ele está te pedindo? Qual que é a espécie de mula e burro, tá? Eles são animais híbridos, pessoal, tá? Eu vou pegar uma informação aqui, só um minutinho. Então, olha só, eu estou lá na página 52, olha, para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, no terceiro parágrafo, está falando assim, a categoria espécie refere-se ao conjunto de organismos semelhantes. Então, olha só, estamos falando demos o exemplo do Testex, tá? Voltando para a primeira questão. Conjunto de organismos semelhantes. Então, existem 4 diferenças e 4 gêneros de Testex, tá? 4 espécies do gênero Testex. Conjunto de organismos semelhantes, que em condições naturais, ao acasalarem entre si, geram descendentes férteis. Então, para ser espécie, o macho e a fêmea se reproduzem e dos descendentes, os filhotes deles, podem se reproduzir novamente. Eles continuam sendo férteis. Então, o que é ser fértil? É que pode acasalar, pode copular e gerar descendentes férteis. Tudo bem? Como a mula e o burro são animais resultantes entre o cruzamento de cavalo com o jumento,
eles que são espécies diferentes, tá? Cavalo é diferente de jumento. Jumento é uma espécie equina, tá? E o cavalo também é outra espécie. Como a mula e o burro são descendentes do cruzamento em duas espécies diferentes, eles se tornam híbridos e inférteis. Quando ocorrem cruzamento entre espécies diferentes, não forma uma nova espécie, forma um híbrido, tudo bem? Então, respondendo às perguntas aí, ó, qual que é a espécie da mula e do burro? Eles não possuem espécie, eles são híbridos, beleza? Legal, né? Há outros exemplos de híbridos aí, como, por exemplo, o ligre. Ligre. Pesquisam aí depois para vocês descobrirem qual espécie que é essa. Muito legal. Última questão, então. Qual é a vantagem de haver uma nomenclatura universal para cada uma das espécies dos seres vivos? Poxa, a gente já falou bastante, não é mesmo? Vocês lembram lá nas videoaulas? Se torna muito mais fácil o estudo, tá? Uma nomenclatura universal para todos os animais. Então, eu vou, por exemplo, lá para a China. Eu não preciso de falar que o meu estudo, por exemplo, com a onça pintada, eu não preciso de traduzir onça pintada para chinês. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou falar do meu estudo da onça pintada, eu não vou precisar de traduzir onça pintada para o inglês. Eu falo meu estudo sobre a pantera onca. Aí eu falo pantera onca, todo mundo vai entender de qual espécie de animal que eu estou falando. Fácil, não é? Essa é uma das importâncias aí de haver essa nomenclatura universal. Outra também, que é super interessante, é evitar nomes repetidos de espécies diferentes, porque às vezes um pesquisador de outro país vai lá pesquisar nos livros, ele vai, poxa, esse nome aqui ele já está registrado, então não posso dar esse nome à espécie de borboleta que eu acabei de descrever, que eu acabei de descobrir, né? Então são essas as vantagens. Vocês lembram dos nomes científicos que eu coloquei na última aula? Olha eles aí, que legal. Então temos o canis familiares, Tursiops, tá? Titanos gigantes. Olha só então quem são esses animais. Cachorro, golfinho nariz de garrafa, baleia azul, jubarte, Anopheles é uma espécie de mosquito, pessoal. Anopheles brasiliensis. E esse titano gigantes é um cerambicídio, é um besouro. Legal, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que seja proveitoso. Na próxima aula, vamos continuar aí os nossos estudos através do livro. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.